A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Continuação do capítulo 6, do versículo 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Hoje nós continuamos esse discurso que Jesus fez sobre o pão da vida. Ele mesmo nos ensinou que quem crê possui a vida eterna. Quer dizer que além de você crer, acreditar nas verdades reveladas, a fé é para isso. É um dom de Deus para a gente poder acreditar naquilo que Jesus revelou a nós. Porque ele disse que levar as pessoas a crer em Jesus é para que as pessoas tenham vida. Um ser humano, ele não pode nunca se relacionar diretamente com Deus, vendo Deus. O que nós temos é uma vaga noção. As imagens que aparecem, geralmente a imagem de Deus é como Jesus sempre se referia a Deus como Pai. Então é uma imagem de um homem idoso com barba branca, mas isso é uma maneira de nós intuirmos essa noção de Deus. Só quem tem condições de dizer para nós quem é Deus, que Jesus chamou de Pai, é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que vem de Deus, porque Ele, o Pai e o Espírito Santo formam um só. É o Deus, comunhão, revelando-se a nós em três pessoas: o Pai que criou, o Filho que redimiu e o Espírito Santo que santifica. Então Jesus está justamente aqui nesse discurso falando de sua origem. A origem de Jesus é uma origem divina, ele é Deus. Só aquele que vem de Deus é que viu o Pai. Veja como é interessante a gente parar para pensar nessas frases que Jesus usa no seu discurso sobre o pão da vida. E ele agora, prosseguindo o discurso, ele vai dizer que é o pão descido do céu. E ainda mais, o pão que ele dará é sua carne. Gente, isso aqui é grandiosíssimo. Não temos assim uma inteligência, uma razão para intuir esses ensinamentos. Na cultura da Bíblia, carne é o mesmo que uma pessoa humana. Quando São Paulo diz que nós devemos nos livrar
de tudo aquilo que é da carne, é que São Paulo está dizendo que nós devemos, como pessoa toda, a pessoa humana toda, na expressão carne, como tendências para as coisas terrenas e materiais. Então a pessoa deve se libertar de tudo isso, de tudo aquilo que ofende, que é inimigo do espírito. O espírito, quando ele fala também, não é só a alma, mas é a pessoa toda naquelas tendências para as coisas de Deus. Você é levado para Deus pelo seu espírito. E também a gente encontra na Bíblia o verbo se fez carne. O que é isso? Aquela palavra que Deus tinha anunciado, que se encarnou, se fez carne no seio de Maria, é Jesus, é uma pessoa. Então esses ensinamentos são importantíssimos. Às vezes a gente lendo assim o capítulo 6 de São João, a gente não percebe muito, mas Jesus Cristo, ele usou uma pedagogia muito importante. Ele para poder revelar tudo isso, ele primeiro saciou o povo com o pão material, multiplicou os pães e os peixes. Depois que todo mundo estava alimentado e procurando-o, ele agora vai aproveitar para ensinar aquilo que vai ser na frente, no futuro. E lembra o passado. Aquele povo que caminhou no deserto com Moisés, e Moisés pediu a Deus o alimento, que o povo estava passando necessidade na caminhada, e Deus manda o maná. Então Jesus recorda isso e diz assim: aquele maná que o povo comeu no deserto era uma figura do que eu estou propondo agora, e quem comeu daquele maná morreu, mas eu tenho agora um maná que sou eu mesmo, o pão. Eu sou o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. E ainda conclui dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Aí depois ele diz: e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma referência fortíssima, a Eucaristia. Por isso que eu falei anteriormente que São João não relata aquele momento em que Jesus celebra a primeira missa e dá o poder aos apóstolos de celebrar continuamente. E ali estava a Eucaristia. Mas São João, no discurso do Pão da Vida, ele diz aqui que Jesus é o pão eucarístico. A carne dele é alimento espiritual do cristão. Então nós devemos ficar com esses ensinamentos, e quando a gente participar da Eucaristia, a gente se lembrar que é Jesus mesmo que está vindo a nós, a sua pessoa toda, plena, que vem a nós como alimento. Rezemos dizendo: Divino Mestre, disseste à multidão: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Alimenta, Senhor, nosso vazio interior com o pão da palavra e da Eucaristia. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 6, do versículo 44 a 51. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.